A igreja é relevante. Nós vimos pela manhã que a igreja é relevante quando ela vive, prega e vive a mensagem da cruz, a mensagem deixada por nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja é relevante, interrogação. Ela é relevante se os seus membros estiverem no altar. A igreja é relevante se os seus membros, os filhos, o que compõe a igreja, estiverem cumprindo a vocação a qual foram chamados. E há um personagem na Bíblia que, como ninguém, ele vive essa paixão dessa vocação. E mais do que isso, ele vive esses altos e baixos, ele vive as tentações, os desejos que nós, seres comuns, vivemos, filhos do Deus vivo, vivemos. E para isso eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 12. O pai da fé, Abraão. Queria meditar um pouco com os irmãos sobre o patriarca Abraão, esse homem que é chamado pai da fé, esse irmão que compreendeu o seu chamado e segue em direção ao seu chamado, mesmo e apesar de tudo, como o pastor Gerson disse, Deus fez em mim, tenha fé e esperança que vai fazer em você. Se Deus fez com Abraão, certamente fará com nós. Os irmãos sabem que Gênesis capítulo 3, Gênesis 1 e 2 relata a criação. Eu me afasto aqui ou continuo e você arruma? Continue e você arruma? É isso? Continua no mouse? Está dando microfonia. Mas aí eu vou falando e você arruma, né? Certo? Então tá bom. Gênesis capítulo 13, a queda. Gênesis 1 e 2, a criação. Gênesis 3, a queda. Depois temos o dilúvio do Noé, Gênesis 4. Antes o primeiro homicídio, Caim matando Abel. Gênesis capítulo 6, 7, vai falando do dilúvio. E depois nós temos Gênesis 12, com Deus chamando um homem. O plano, o propósito de Deus era que através desse homem constituiria-se uma família, dessa família teria um povo, e desse povo viria o Messias, o Mashiach de Israel, aquele que resgataria a humanidade. A promessa foi dada desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, que é o primeiro versículo que nós chamamos versículo messiânico. Deus, olhando para a mulher, diz: porém inimizade entre ti, a serpente, entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. A tua descendência ferirá o teu calcanhar e tu lhe ferirás a cabeça. Falando acerca de Cristo Jesus. E desde então a mulher já está esperando. Quando ela tem Caim, o nome Caim diz: adquirindo o Senhor um varão. Porque ela está esperando na promessa de Gênesis capítulo 13, versículo 15, que viria esse varão, que viria esse homem, que resgataria a humanidade. E depois você vai ter, ao longo da Bíblia, o Kaiser Júnior, é um teólogo norte-americano, ele diz que é uma linha de sangue que permeia desde Gênesis até Apocalipse. Ele dá o exemplo da corda da marinha norte-americana. Ela é branca e azul, e por dentro, se você desfiar, ela é vermelha, tem um cordão vermelho. E ele diz assim: é a Bíblia Sagrada, ela tem essa linha de sangue de Gênesis e Apocalipse, falando acerca de Jesus que viria. E em Gênesis capítulo 12, Deus chama esse homem para construir uma família, um povo, para trazer o seu filho. E isso culmina, os irmãos sabem, no que o apóstolo Paulo chama de plenitude dos tempos, quando todo o mundo está preparado, porque o mundo, para que viesse o Filho do Deus vivo e morresse naquela cruz. E aí eu queria acompanhar um pouco aqui, Gênesis capítulo 12, a história de Abraão. Versículo 1 diz assim: ora, disse
Senhor a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Versículo 2: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Versículo 3: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Nesses 3 primeiros versículos, Deus faz uma promessa a esse homem. Quem é esse homem? É um homem politeísta, idólatra, que Deus tira da terra de Ur dos Caldeus para constituir o seu povo. E a primeira coisa interessante está no versículo 1. Ele diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão. É interessante isso, porque quem começa o diálogo, quem puxa a conversa, quem incita Abraão, quem chama Abraão, é uma iniciativa divina. É um Deus que fala, é um Deus que chama, é um Deus que vocaciona. Abraão está seguindo o curso natural da vida. Abraão está peregrinando, andando, está com a sua família. Deus intervém na sua história e chama esse homem. E diz: Abraão, sai da tua terra, sai da casa do teu pai, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Por isso que alguns dizem que a oração é sempre a segunda palavra. Porque o homem só ora em resposta à fala de Deus. O homem só ora porque alguém o chamou. O homem só tem essa iniciativa porque alguém provocou a conversa primeiro. Então a iniciativa do chamado é divina. A oração, a resposta ao chamado, são sempre respostas ao diálogo que Deus inicia. E ele inicia o diálogo com esse homem, dizendo: Abraão, vem cá, sai da tua terra, da casa do teu pai, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. É interessante esse diálogo, porque Deus vem e diz: Abraão, sai daí. Se você olhar hoje o texto e não contextualizá-lo, você pensa que é uma coisa simples. No mundo globalizado que a gente vive, pegar um avião hoje, sair, tem uma certa dificuldade, uma cultura diferente, tudo bem. Mas nessa época em que você tinha essas tribos, esses clãs, era uma coisa muito complicada sair da sua terra. Porque deixar o seu clã era deixar pôr em risco a sua segurança, era pôr em risco a sua sobrevivência, porque você só vendia, só trocava, só comprava, só adquiria comida, só tinha defesa quando você estava dentro do clã. Se você não estivesse dentro do clã, dentro daquela tribo, dentro daquele contexto familiar, você saindo, você se expõe, você não sabe o que vai acontecer, é uma vida completamente incerta. Quando Deus diz a Abraão: sai da tua terra, da casa do teu pai, do teu clã, do teu gueto, ele está dizendo: Abraão, se exponha ao que der e vier. Abraão, vai, pode ir. Abraão, sai dessa tua zona de conforto. O chamado implica em sair da nossa zona de conforto. O chamado, a vocação, ser relevante, ouvir a voz de Deus, obedecer, significa se expor ao incerto, com a única segurança de que Ele vai cuidar de nós. É interessante porque Ele diz: sai, e vai para onde? Não, pode ir. Nós servimos um Deus que não gosta muito de mapas. Ele diz simplesmente: sai e vai, mas para onde? Para que lugar? Pelo menos uma bússola, um GPS. Abraão, eu vou te guiar. Não, eu sei que o Senhor vai me guiar. Então vai. Então, mas eu estou com Sara aqui, o que eu faço?
deixar a nossa zona de segurança, a nossa zona de conforto, para um lugar incerto, ao qual nós não sabemos onde vai dar, para que lugar vai dar. É uma coisa bastante complicada. É alguma coisa que eu e você não gostamos, sabe por quê? Nós vivemos uma sociedade onde nós desejamos o controle. A ciência moderna, ela sempre busca o controle. Não sei se você percebe o número de futurições que eu e você fazemos. Se nós quisermos hoje, você aciona o seu iPhone aí, o seu celular, e você sabe se amanhã vai chover ou não. Se daqui uma semana irá fazer sol, porque você planejou um acampamento, e se você vai querer saber se o tempo está estável ou não. Nós mergulhamos nas nossas planilhas Excel para dar segurança se no final do mês teremos o dinheiro, quanto gastamos, quanto fazemos, quanto a gente vai fazer, quanto isso, quanto aquilo, quanto aquilo. E ficamos ali na planilha fazendo todo o controle, porque nós queremos saber exatamente aonde nós vamos chegar. Porque eu e você desejamos imensamente o controle. Nós não gostamos de ser pegos de surpresa. Nós não gostamos de não saber aonde a gente está indo. Nós não gostamos de não ter planejamento para saber aonde vamos chegar. E quando Deus nos chama, Ele diz: entrega a tua vida, dá a tua vida aqui. Você diz: eu dou minha vida, é só o Senhor falar para onde eu vou. Ele diz: não, eu estou dizendo para você entregar a sua vida, e deixa que eu vou te guiar. Deixa que eu vou ser o teu norte, eu vou ser a tua bússola. Você vai andar por fé e não por vistas. Como assim? Assim, vem comigo. Para onde? Eu estou falando, pode vir que eu te guio. Pode ir para aquela igreja, sou eu que estou mandando. Pode ir para aquele lugar, pode ir para cá, pode ir para colar que eu vou cuidar. Mas isso eu cuido dela também. Mas como Abraão, nós temos uma dificuldade tremenda de deixar o controle. Quer ver uma coisa? Pensa na sua igreja. Vamos supor que você mudou de igreja lá. Você está pastoreando uma igreja ou você frequenta uma igreja? Mudou a igreja. Você vai ver que um pessoalzinho vai e começa no primeiro dia, ele não sabe mais ou menos aonde ele vai sentar. Ele não sabe onde ele vai ficar, ele pega um lugar, no segundo domingo ele muda. Mas depois do terceiro, quarto domingo, já estão formados os lugares, está tudo certinho. É o Silva senta aqui, a Maria senta ali, o Pedro, eles vão sentar. Nós gostamos dessa ordem, nós gostamos desse controle, nós gostamos de ter o lugar certo. Uma vez a igreja, o irmão veio reclamar comigo: pastor, o que foi? O irmão fulano pegou meu lugar. Eu disse: qual lugar dele? Eu sempre sento aqui, e ele veio depois e sentou no meu lugar. Eu disse: eu não tenho lugar aqui. Minha esposa frequentava uma igreja que as famílias tinham o nome no banco. Então já sabia exatamente onde cada um ia sentar. Quando você vai para a tua casa, você já sabe aonde a escova está, a pasta está, a escova de dente, a escova de cabelo, o sapato. E se alguém entrou lá e mexeu em alguma coisa, você diz: quem mexeu no meu pente? Onde que está a minha escova? Porque eu quero saber onde estão as coisas. Eu não estou pregando contra isso. Eu não estou fazendo uma apologia à anarquia, à bagunça. Mas eu estou falando que nós humanos gostamos de controlar as coisas. As mamães gostam de controlar a casa, gostam de controlar o papai, controlar os filhos, saber onde foi, que hora chegou, que horas volta, por que foi, por que não foi, se foi, por que não foi, e disse por que não voltou e tal, não sei o que. Nós gostamos de ter tudo na palma das nossas mãos. E o chamado é um convite a jogar-se nos braços do Pai e confiar e seguir. Amém. Para onde? Ele sabe. Mas ele não dá nenhuma dica. Nem um GPS é tão baratinho. Deus diz: Abraão, pode ir. E eu vou com o quê? Você vai com a minha promessa. A promessa é que eu farei de ti uma grande nação. Que você chegará exatamente onde eu quero que você chegue.
que você irá exatamente aonde eu desejo ir. E como é difícil nós largarmos o controle, porque nós nos agarramos a coisas, nós nos agarramos a pessoas. Como o campo missionário sofre por pessoas que estão agarradas aos bancos, aos ministérios da igreja, a pessoas, ao trabalho, e Deus diz: lá que vai, pode deixar e vai. Uma vez eu li uma ilustração sobre isso muito interessante. Diz que um alpinista estava escalando uma alta montanha à noite, e ele foi dar um passo, ele caiu, começou a despencar, ele gritou: Deus, Deus me ajuda! Ele levantou a mão dele, quando ele levantou, o galho enroscou na mão dele, e ele ficou ali e disse: ai Deus, obrigado, como o senhor é bom, ai, tal. E ficou, e à noite entrando, ele disse: Deus! E Deus disse: pois não, fala, filho. Oh Deus, eu sou muito grato ao Senhor, mas me tira daqui, está muito frio. E Deus disse para ele assim: pode largar as mãos, filho. Ele disse: como assim? Pode largar as mãs, que eu cuido de você. Ele disse: não, Deus, o senhor não está entendendo. Estava aquela neblina, eu enxergando nada. Ele disse: Deus, eu estou aqui no alto da montanha. Deus disse: eu vi. Mas é que está perigoso. Ele disse: então pode soltar a mão, confia em mim. Aí passou um tempo e disse: tem mais alguém aí em cima? E ele ficou grudado ali. No dia seguinte saiu a manchete do jornal: alpinista morre a 1 palmo do chão. Ele estava a 1 palmo do chão. E Deus disse: solta. Quanta gente morrendo a 1 palmo do chão, porque Deus disse: pode ir, vai. Confie em mim. Você sabe qual é o lugar onde tem mais sonhos? Aqui em Goiânia, eu não conheço Goiânia. Mas se você disser assim: pastor, em Brasília, desculpa, pastor, me leve aqui no lugar onde o senhor acha que tem mais sonhos em Brasília. Sabe onde eu vou levar? No cemitério. Lá é o lugar que tem mais sonhos nessa terra. Eu fui visitar meu sogro no hospital no último dia de vida dele. E ele disse: sabe, Ricardo, se Deus me tirar desse hospital, eu vou ser pastor, porque era isso que eu queria na minha juventude. Eu queria ser pastor, mas aí eu me envolvi com o trabalho, com o estudo e outras coisas. Mas se Deus me tirar dessa, eu saindo daqui, eu vou trabalhar integralmente com o Senhor. Não deu tempo, ele morreu naquela noite na UTI. Eu saí de lá, ele foi para o UTI e morreu. Mas quantos sonhos, quantas terras ele tinha para visitar, quantos lugares ele tinha para ir, mas ele disse: não, isso aqui eu não posso deixar abrir mão. Como que eu vou? Deus tem tanta coisa para fazer, e ainda vou pôr mais uma vida na mão dele. Deixa Deus que eu cuido da minha vida. O senhor não precisa ter essa preocupação. Uma vez, vendo um documentário na televisão, numa dessas tribos da África, eles caçavam macaco. E de uma forma muito interessante, você já deve ter visto. Os nativos cavavam um buraco, bem fino assim, um buraquinho, e enchiam de comida. E saíam de perto. Aí vinham os macacos muito curiosos pelo cheiro. Aí eles colocavam a mão e pegavam a fruta. Só que ele entrava com a mão assim, fechada no buraco. Só que quando ele pegava a fruta, não saía. E nisso o nativo vinha, com um porrete desse tamanho. E o macaco, aquele desespero, ele olhava assim, o cara vinha e dava uma paulada na cabeça do macaco e matava o macaco. E eu fiquei pensando, né? Quanta gente, Deus, ele larga e vai embora. Ele disse: não, está aqui a fruta, eu quero ver essa fruta. Não, Deus, ele solta, larga, pode sair do controle, sai daí, pode largar, porque lá eu vou pôr alimento para você. E ele disse: não, eu não posso. É essa fruta que eu quero. Abraão, sai da tua terra, eu vou fazer uma grande nação de ti. E ele dá uma ordem
ordem para Abraão: ser tu uma bênção. Eu vou abençoar todos que te abençoarem, amaldiçoar todos que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas muitas famílias da terra. Mas olha o versículo 4. Abraão foi, ele foi. Partiu. Foi só com Sara? Não, ele tinha um sobrinho. O sobrinho era Ló. E Deus disse para assim: Abraão, sai você e Sara somente. Mas quem era Ló? Lá no capítulo 12, do versículo 27 ao 32, depois você pode ler, ele é filho de Arã, um dos 3 filhos de Terá. E eu creio que Abraão tinha boas justificativas para levar Ló. Senhor, esse sobrinho é órfão de pai. Senhor, esse menino está sozinho, o que vai ser da vida dele? Arã, meu irmão, morreu, e agora ele está só. Mas o que Deus disse é para que ele fosse só com Sara. Mas ele resolve levar Ló. E ele tem boas justificativas. Mas é o mesmo Ló que no capítulo 13 vai trazer muitos problemas para ele. Ló começa a crescer, o rebanho de Ló, e no capítulo 13 Abraão vai ter que chamar os pastores de Ló, chamar Ló e dizer: escolhe aí para onde você quer ir, mas nós vamos nos separar. É esse Ló que depois ele vai ter que resgatá-lo. Lá no capítulo 16, o Abraão vai ter que ir atrás e socorrer. Desculpa, capítulo 18, quando Sodoma e Gomorra estão para ser destruídos, Abraão vai ter que ir lá. Abraão vai ter que socorrer, porque na guerra dos 5 reis contra os 4 reis, Abraão é feito prisioneiro, e Abraão vai dar muita dor de cabeça. Ló vai dar muita dor de cabeça para Abraão. E eu fiquei pensando quantos Lós que nós agastamos na vida, e com boas justificativas. Com justificativas que, se você falar com o pastor, ele até chora. Você diz: pastor, sabe por que eu fiz isso? Pastor, o senhor falou para fazer tal coisa, eu fiz outra, mas sabe por quê? E aí daquela justificativa chorosa. E como o pastor tem o coração mole, ele diz: mas meu irmão, eu disse para você não fazer isso. Eu disse para você não. E quantos nós nos arrastamos da vocação que Deus tem nos chamado? No propósito que eu e você temos diante do Senhor. E no versículo 6, Abraão está atravessando a terra, indo para Siquém, até o carvalho de Moré. No versículo 7 há uma teofania, uma aparição do Senhor. O Senhor aparece a ele. E quando o Senhor aparece a Abraão, faz uma promessa, diz: Abraão, eu vou dar uma terra à tua descendência. Eu vou dar uma terra não só a você, como a tua descendência. Ele promete, a promessa da terra é algo que, para um peregrino, para um errante, é algo sério. Ele toma aquilo como significativo para a sua vida, e logo em seguida ele edifica um altar ao Senhor que lhe apareceu. Isso eu acho muito bonito. O Senhor aparece a Abraão e ele constrói um altar. Abraão começa a construir altares. O que são altares? São memoriais daquilo que Deus faz. Eu creio que todas as vezes que Abraão olhasse para aquele memorial, olhasse para aquele altar, olhasse para aquela construção, ele traria à sua memória tudo aquilo que Deus falou com ele, de todas as promessas, e de quando em quando ele estava naquele altar, e de quando em quando ele traria à memória tudo aquilo que Deus fez, toda a promessa, e aquilo lhe daria força, ânimo para ele seguir. E Abraão ele começa a constituir o seu caráter, começa a constituir sua peregrinação através da construção de altares. Ele vai fazer outro altar logo em seguida, quando ele passa entre Betel ao ocidente, ele vai construir um outro altar ao Senhor. Altar é lugar de intimidade. Altar é lugar onde o Senhor aparece. Altar é lugar de bastidores.
intimidade. Altar é lugar onde Deus fala face a face com o homem. E Abraão começa essa sua peregrinação como construtor de altares. Porém, ele continua essa andança. E nós não sabemos por que exatamente, no versículo 9, ele se locomove para o Negueb. E aí no versículo 10 acontece uma coisa inesperada. Coisa que acontece na minha e na sua vida. Coisa que acontece na minha e na sua peregrinação. Coisas às quais nós não temos respostas. Aqueles que caminham há muito com o Senhor, aqueles que há muito peregrinam nessa terra, em resposta ao chamado de Deus, sabem que em alguns momentos nós não sabemos por que algumas coisas acontecem. Alguns desastres, algumas tragédias, e alguns peregrinos que tentaram explicar isso se enrolaram e se perderam ainda mais. Do nada vem no versículo 10 que uma fome abate a terra. Você pode estar perguntando, mas por que a fome foi justamente naquele período que Abraão estava lá? Por que a fome se abateu sobre aquele território? Eu não sei. Por que o tsunami? Uma mãe na igreja que veio me perguntar, pastor, por que Deus levou a minha filha? Ela era aquela que eu mais amava, era aquela que mais servia ao Senhor, era aquela que mais eu tinha prazer, e ela era uma serva do Senhor, as outras são desviadas, tem filho aí agora, mas por que Deus foi levar justamente aquela? Eu não faço a menor ideia. Porque Deus levou meu pai aos 53 anos em câncer. A igreja orava por ele, outras igrejas oravam, fomos os melhores médicos. E no dia do velório do meu pai, tinha um moço de 23 anos que morreu de overdose. E eu olhei e disse, esse moço forte, sadio, ele mesmo se matou com overdose, e o meu pai que tanto lutou pela vida, que tanta operação, que tanto desejava a vida, por que o Senhor levou ele? E esse menino desperdiçou a vida, jogou fora a vida. Eu não faço a menor ideia. E percebi que Deus não está interessado em responder também. E Ele não vai responder. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele não tem obrigação de responder algumas coisas para mim e para você. E você vai perceber, eu tenho várias coisas que Ele não respondeu. Se Ele não responder, não vai responder. Por quê? Porque Ele é Deus. Veio a fome na terra. Mas Deus, se Ele não está interessado em responder, Ele está interessado na nossa resposta frente a essa tragédia. Havia fome na terra, e Abraão achou por bem ir para o Egito. E a Bíblia diz que Abraão desceu para o Egito para aí ficar, por quanto era grande a fome na terra. Abraão, você está certo. Está certo, Abraão. Se a gente olhar o texto assim, é fome, ele está com a família dele. Lugar onde não falta trabalho é o Egito. Tem que ir para o Egito mesmo, você está certo. Há respostas que são óbvias e lógicas, mas não são respostas divinas. Há coisas que nos parecem a mais óbvia, a certa em fazer, mas que não tem nada a ver com o nosso chamado, que não tem nada a ver com Deus. Se Abraão fosse responder para mim e para você, ele disse, meu querido, eu ainda tenho força para trabalhar, eu vou pegar no arado e vou trabalhar no Egito. É o único lugar. O Brasil entrou numa crise tremenda, o único mercado de trabalho agora é São Paulo. Eu tenho que cuidar da minha família, até logo que eu estou indo para São Paulo. Está certo, o pastor olha e diz, não, você tem razão. Olha que virtuoso, é isso mesmo. Mas no caminho da peregrinação, da vocação, há coisas que, se ainda que sejam lógicas humanas, não fazem sentido para Deus. Porque Abraão vai para o Egito para ali ficar, e Deus nunca disse para ele ir para lá. Deus nunca, ainda que parecia lógico aos olhos dele, ainda que seria o óbvio, ainda que seria isso que ele teria que fazer, Deus disse, não, não é isso. Eu mandei você para Canaã. Se Deus não está interessado em responder algumas coisas para nós, Ele está muito interessado em saber qual é a resposta que você dará frente a essas tragédias. Abraão responde pela lógica.
E ele continua nessa mesma lógica. Ele chama Sara e diz: Sara, quando se aproximar de lá, não é que nós vamos falar uma mentira, nós vamos falar uma quase verdade. Você fala que você é minha irmã, porque se eles olharem para você, vão querer ficar com você e vão matar. E na peregrinação, quando nós começamos a tentar a salvar a nossa própria vida, contrariando a lógica da morte, porque se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele vai ficar só. Abraão, você está querendo preservar a própria vida, guardar a própria vida. Quem guarda a sua vida é Deus. Quem vai guardar você é Deus. Continua rumo àquilo que Deus chamou. E para isso ele tem que ter alguns artifícios, e assim ele faz. E no versículo 14, ele entra no Egito, e todos viram que Sara era formosa. Os príncipes viram e já tomaram Sara para sua mulher. Agora olha o versículo 16. Este, por causa dela, referindo-se ao faraó, tratou bem a Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentos e camelos. Isso me impressiona todas as vezes que eu leio. Abraão saiu do propósito divino, ele está desviado. E assim que ele resolve ir para o Egito, ele deixa de construir altares. Ele não tem mais o lugar da intimidade. Ele perde o lugar do memorial. Ele perde os bastidores com Deus. E generalizando de novo, é muito parecido com a igreja. Quando a igreja começa a viver mais o palco do que os bastidores. Quando os chamados do Senhor, os peregrinos, têm muito mais a falar no palco do que falar a sós com Deus. Onde o teu Pai em secreto, que tudo ouve, atenderá a tua resposta. É uma igreja que desaprendeu a fechar a porta atrás de si, porque Jesus diz que quando você quer alguma coisa, entra no teu quarto e fecha a porta atrás de você. Nós somos uma igreja muito televisiva, muito radiofônica, muito para fora, e cultivamos pouco o altar, cultivamos pouco essa presença, essa construção de marcos na caminhada. Quando Deus falou, quando Deus disse, e logo rapidinho esquecemos o chamado, a vocação, e nos desviamos. Sabe Deus por quê? Começamos lá no seminário que vamos orar, vamos ter uma vida de jejum, vamos ter uma vida consagrada, etc. Aí o trabalho da igreja começa a nos atropelar, e aqueles altares que nós antes construímos, agora não construímos mais, porque há tanto que fazer, há tanto que trabalhar. E o mais pernicioso, isso é uma armadilha tremenda. Abraão prospera no Egito. Abraão fica rico no Egito. Não vem maldição sobre Abraão, pode ler o texto. Ele prospera. Quem chegaria para Abraão, colocaria o dedo em riste no nariz de Abraão e diria: Abraão, você está desviado. Ele diz: ô queridão, dá uma olhada aqui na minha igreja. Eu estou com 15 mil pessoas, 3 templos próprios, eu tenho 8 bandas, as bandas já gravaram 1.400 CDs, eu tenho 58 missionários fora. Quem poria o dedo em riste e diz: você está longe do altar, você está desviado, a tua prosperidade é iníqua, Deus não está mais com você. Me impressionou um missionário, esses dias eu conversando com ele foi convidado para pregar numa grande igreja, uma igreja de mais de 5 mil pessoas, arrebentando. E ele foi, pregou, etc. Ficou uns dias lá, e depois o pastor o chamou e disse: aí, o que você achou da igreja e tal? Aí ele foi falando, o pastor: não, mas isso. Ele falou: olha, pastor, só uma coisa.
A organização dessa igreja é impecável, o louvor, a música. É notório a gente aqui, mas só uma coisa que eu não percebi. Eu não consegui perceber o cheiro de Cristo. Está tudo certo, a organização, os pastores, a bandinha, está tudo bem. Mas em nenhum momento que eu estive na sua igreja, eu pude perceber o cheiro de Cristo. Quando ele falou isso, doeu em mim. E eu conheço essa igreja e disse, ele tem razão. Eles têm um plano de crescimento de igreja bonito, está tudo certo. Mas é uma máquina. O pastor eu fui lá pregar, o pessoal, o pastor agora tinha alguém atrás dele assim, o tempo todo. Disse, quem é esse senhor? Ele disse, é o meu personal prayer. Como é que é? Ele disse, esse homem fica 24 horas em intercessão pela minha vida. Personal prayer. Certo? O cheiro de Cristo a gente tem estando perto dele. Sabe como o pastor tem cheiro de ovelha, quando perde ovelha, quando no curral. Não é na casa grande. A ovelha tem cheiro do pastor quando está perto do pastor. Eu temo que as tragédias, os trabalhos, a muita atividade, a ociosidade, vão nos distanciando dos altares. E o pior de tudo é que a gente vai prosperando, a gente vai crescendo, tendo cada vez mais camelo, cada vez mais jumento, cada vez mais escravo. Mas esse Deus é tão bom, mas esse Deus é tão bom, mas Ele é tão bom, que Ele vai punir Faraó no versículo 17. Faraó toma um susto grande, e ele chama no versículo 18 Abraão e diz, o que é isso que você me fez? O que é isso que fizeste? Você enlouqueceu? Por favor, veja o versículo 2 do capítulo 12. A última parte. Qual era a ordem para que Abraão fosse o quê? Uma bênção, ele se torna uma maldição. Faraó olha para ele e diz, você trouxe maldição para minha casa. O teu Deus ia ferir a minha casa. O crente, quando não é bênção, é maldição. Um crente afastado do altar não traz consigo a bênção do Senhor. E ele toma um grito de Faraó, toma uma bronca do incrédulo. Esses dias minha esposa me chamou, passando na internet, um programa do Silvio Santos, e a filha dele, que estava estudando para ser pastora, ele tomando uma bronca, perguntou para ele, não sei o que acha o Silvio Santos falando da mulher casar virgem, e aí a filha diz, mas o que o senhor fala do homem casar virgem? Veja isso na internet. Ele dá uma lição de moral nela, e eu fiquei assim, tome pastor, tome, bem feito pastor, vai. Ele diz, o homem e a mulher devem casar virgem, se acredita mesmo nesse Deus, porque ela está grávida e ainda não casou. A Patrícia Bravanel vai ter filhos, mas não casou ainda. E o pai dela, na televisão, dando um pito, dando uma lição de moral, porque o crente, quando não é bênção, fica igual a Abraão. E Faraó pega Abraão, pega Sara, pega Ló e diz, faça um favor, saiam daqui, porque vocês não nos abençoam em absolutamente nada. No capítulo 13, ele começa a ir para o Negueb. Versículo 3, fez as suas jornadas até Betel, e foi entre Betel e Ai. Em outras palavras, ele volta, está retornando aos lugares que ele tinha se afastado.
E aí só no versículo 4 há um retorno. Ele volta para o altar que outrora tinha feito, e aí Abraão invocou o nome do Senhor. Só aí, quando ele volta ao altar, quando ele volta ao lugar da intimidade, entendendo que Deus o chamou para si, que Deus o chamou para ele, ele diz: agora sim, a sua retomada, agora vamos iniciar de novo, porque Deus sempre está disposto a nos levantar do lado do lugar que nós caímos, sempre está disposto a estender a mão e nos tirar do lugar que nós caímos. Mas Abraão precisou entender que Deus o chamou para si, em primeiro lugar. A relevância da igreja está nas pessoas que são chamadas para Ele, para o Senhor da igreja. A igreja é relevante com pessoas relevantes. Relevantes aonde? Em primeiro lugar, no altar. Pessoas que são conhecidas mais no céu do que na terra. Pessoas que são populares no céu, mais do que populares na terra. E ele volta ao altar e invoca o nome do Senhor. E começa o lugar da intimidade. Veja Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Você percebe esse Deus de amor. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 4, esse Deus que deseja a presença do seu povo. Vamos começar do versículo 1, é a mensagem a Éfeso, a igreja de Éfeso. Ele diz: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Olha como esse Deus é amoroso. Diz assim: eu conheço as tuas obras, assim o teu trabalho, o teu labor. Você não é uma pessoa de ficar dormindo o dia inteiro. Você não é uma pessoa de preguiçosa. Você trabalha e trabalha muito. Você é de trabalho, isso está certo. Eu conheço o teu trabalho, o teu labor, a tua perseverança. Você não é alguém que começa e para, começa e para, começa e para. Não, você é perseverante, você vai até o fim. E você não pode suportar os homens maus. Quando vem aquele pessoalzinho com conversa fiada, querendo fazer mal, articular politicamente um contra o outro, você não suporta isso. Eu conheço você, Jesus disse. Você não é desse tipo de gente que maquina o mal contra o outro. E que você colocou à prova os que assim mesmo se declaram apóstolos e não são. As pessoas que vêm dando carteirada, apóstolo e tal, você tem discernimento. Você olhou e disse: ai, apóstolo de meia tigela, sei quem você é, você fica aqui querendo dar carteirada. São mentirosos. Ele diz lá: você os encontrou, você fez a igreja ver que eles eram mentirosos. 3. E você, de novo, ele diz: tem perseverança. E você suportou provas por causa do meu nome. Você pegou muita bronca nessa caminhada por mim. Você já foi muito humilhado. Você já passou por situações difíceis. Você já militou muito. Eu sei disso, Jesus disse. E você, em nenhum momento, esmureceu. Em nenhum momento você pegou o cajado, jogou e disse: chega, estou cansado. Pelo contrário, você é valente, você é perseverante, você é de briga, você é meu, eu sei disso. Mas o versículo 4 diz: olha, eu tenho porém só uma coisa com você. Só uma coisa que eu queria falar. É que você abandonou o altar. Aquele tempo na minha presença. Você abandonou o primeiro amor. Você é perseverante, você tem militado, você tem lutado, tem colocado os mentirosos para correr, está tudo certo. E é como se o pai amoroso dissesse assim: mas eu estou com saudades de você.
Eu estou com saudades. Você deixou de construir altares. É interessante, veja Êxodo 33. Como é uma constante na Bíblia Sagrada. Vocês sabem a história em Êxodo, capítulo 32. O povo faz um bezerro de ouro. E Arão ajuda o povo a construir um Deus que supostamente tinha tirado o povo do Egito. E quando Moisés desce o monte, ele vê aquilo e a ira toma conta de Moisés. Os irmãos sabem a história. E no capítulo 33, o Senhor vai falando com Moisés, seu servo, e no versículo 2 ele diz: enviarei o anjo diante de ti, lançarei fora cananeus, amorreus, heteus, fariseus, heveus e jebuseus. Versículo 3: sobe para uma terra que mana leite e mel. Aquele chamado de Abraão. Agora a batuta está com Moisés. E Deus disse: olha que interessante. Deus disse assim: eu vou dar essa terra para vocês porque eu prometi. É terra que mana leite, mel, é uma terra muito bonita. Mas tem uma coisa: eu não subirei com vocês, eu não vou estar no meio de vocês, porque vocês são povo duro a serviço, para que eu não consuma, para que te não consuma eu no caminho. Não sei se você percebe o que Deus está falando. Olha, eu vou te dar apartamento, eu vou te dar carro, os teus filhos vão casar, vão estar bem casados, a tua igreja vai ser bonita, está tudo certo. Vou mandar lá os anjos guerreiros para abrir a frente, eu vou cegar os olhos de quem precisa cegar, eu vou mandar um rico empresário, industrial, vou dar tudo isso que está me pedindo. Mas só tem uma coisa: eu não vou estar no meio de vocês. Eu não vou estar. E aí no versículo 12, no capítulo 33, esse homem que tem uma intimidade com Deus, um homem de altar, Moisés: Senhor, tu me dizes, fazes subir esse povo, porém não me der saber a quem has de enviar comigo, contudo disseste: conheço-te pelo teu nome, também achaste a graça aos meus olhos. Senhor, nós somos tão íntimos. O Senhor disse que achou graça em mim. O Senhor disse que me conhece pelo nome. Nome quer dizer intimidade. Mas o Senhor não diz quem vai comigo. Versículo 13: agora, pois, se eu achei graça diante dos teus olhos, rogo-te que me faças saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Moisés está falando assim: Senhor, peraí, o povo não entendeu isso. O povão está lá olhando e diz: vai ter leite e mel, aleluia, glória a Deus, aleluia. Vai ter leite, vai ter mel, é apartamento, é milagre, é cura, é tal. Moisés olha e diz: não, peraí, Senhor, deixa eu ver se eu entendi. O Senhor disse que tem intimidade comigo, mas quem vai comigo? Eu não vou dar um passo se o Senhor não for comigo. Eu não quero leite, eu não quero cachos de uvas gigantes, eu não quero apartamento, eu não quero carro, a igreja é grande. Se a tua presença não estiver lá, é melhor eu morrer. Não me faça sair daqui para qualquer terra que o Senhor me prometa. Não faz sentido. Isso que ele está dizendo. C.S. Lewis diz assim: o céu só é céu porque Jesus está lá. Porque se eu soubesse que Jesus não está no céu, eu não queria estar lá no céu. O que faz o céu ser céu é a presença do Mestre. O que faz o desejo do cristão de estar na terra prometida ou estar no céu, eu fico sempre, diariamente lembrando: Deus, eu quero tocar nas tuas mãos. Eu quero, de alguma maneira, se Ele me permitir, pôr o dedo nos furos e dizer: esses furos foram por minha causa. Eu lembro, Senhor, o Senhor ensinou, deixou
Eu quero ver as feridas na testa dele. Ele disse, mas como fizeram isso? Como eu pude fazer isso com o Senhor? Olhar para os pés dele e ver as marcas do prego, e o dia inteiro cantando um novo cântico de Apocalipse 5, e dizendo, digno ao Cordeiro, de receber a adoração, digno é aquele coral, dizendo, é por tua causa, porque o Cordeiro é digno, é por causa do Senhor, só faz sentido tudo aquilo que eu passei, se o Senhor tiver nesse negócio, porque se o Senhor não tiver, fecha as portas da igreja, vamos para casa, vamos vender sorvete na feira. Senhor, eu não quero estar ali se o Senhor não for. E Deus entende isso. Olha o versículo 14. Deus olha e lhe responde, diz Moisés, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Aleluia! Deus entendeu! Moisés entendeu! E Moisés, como que falando a um amigo, porque no altar a gente constrói o caráter, a amizade com Deus, ele diz, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos entre o teu povo? O senhor acha que é por causa do leite, do mel, dos bens, da riqueza, das curas? O senhor acha que é por isso? O senhor acha que é por isso? Claro que não. Não é porventura em andares conosco? Você quer saber como é Jesus? Anda com crente. Qual que é a marca? Moisés disse, Senhor, não é outra coisa, senão que a tua presença vai com a gente. O Senhor anda conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra. Não é pelas maravilhas, é porque o Senhor é o Deus que anda com o seu povo. Por isso que o teu povo tem o cheiro do Senhor. Quando eu fui para o seminário, comecei a fazer seminário e fui levando. Quando terminou o primeiro ano, eu entendi isso. Quando você me perguntasse por que você está fazendo seminário, eu disse, eu quero ser pastor, quero ser pregador, quero servir a igreja. E eu entrei com essa cabeça no seminário. Por que você está fazendo seminário? Fazendo seminário por causa que eu quero ser pastor. Mas no primeiro ano Deus me fez entender essas verdades. E eu fui orar e buscar Deus e disse, Senhor, eu não quero fazer seminário por causa da igreja. Não é para a igreja que eu estou fazendo seminário. Eu estou fazendo seminário para o Senhor. Eu estou fazendo seminário por causa tua, não é para servir a igreja. Não é para qualquer outra coisa. A primeira coisa que eu quero fazer é servir o Senhor. Mas eu quero fazer seminário para ti. Eu lembro que eu não me permitia tirar menos que 10 em todas as matérias que eu tinha. E quando eu não tirava, eu sabia que eu dei o máximo de mim. Porque eu disse, se eu estou fazendo para Deus, é melhor ser para a igreja, ser para o irmão, para mostrar para o pai, ainda vai. Mas se é para o Senhor, se essa peregrinação é resposta àquele que iniciou o diálogo comigo e desejou a intimidade, a comunhão, o relacionamento comigo, eu quero fazer o melhor para o Senhor. Eu lembro que quando eu me formei de beca, aquele chapéu, etc., eu peguei o canudo e procurei o primeiro banheiro que me ajudaria e disse, Senhor, está aqui esse canudo, esse diploma. Eu fiz isso para o Senhor. Eu fiz a seguinte oração, foi um altar lá no banheiro. Eu disse, se o Senhor quiser esquecer esse diploma em qualquer prateleira do céu, ou se o Senhor quiser usar no banheiro do céu, é teu. Eu fiz para o Senhor. Faça se o Senhor quiser. Eu lembro que eu era piolho de púlpito. Logo que eu entrei na igreja, amava pregar, o pastor nunca me deixava pregar. Anos eu fiquei sem pregar, assim, mas eu amava, queria pregar, dava uma chance. E eu me formei e não via um convite. Aí veio o primeiro convite. O meu irmão telefonou e disse, olha, minha cunhada, minha filha vai fazer aniversário no interior. Você não quer ir lá e você faz uma oração, leva uma palavra? Ele disse, festinha de criança, fazia acho que 2 ou 3 anos
Quem é pastor sabe o que é isso. Eu ia falar assim, Deus disse, você não quer ser pregador? Você não se formou para mim? Prega lá, você não queria pregar, ia fazer e tal, vai pregar. Aí eu, vou sim. Aí eu preparei o sermão, e eu lembro que esperando ela dizer, só criança correndo, bexiga para tudo quanto é lado. Ela disse, pode começar, eu disse, não tem culto, né? Não tem nada. As crianças não paravam, eu preparei o sermão, coloquei no computador, e falando, uma mãe brincando com uma criança, outra com um brigadeiro, e Deus disse, você quer ser pregador? Eu disse, quero, então prega. Porque quem é pastor sabe disso? Pastor, eu tenho o dom de pregação. No domingo à noite, com a igreja cheia, um bom louvor, né? É isso que a gente quer dizer. E aí eu preguei. Eu não sei nem se alguém entendeu, quem estava uma bagunça, mas eu preguei. Deus falou. Na outra semana, ali uma prima minha, oi, Ricardo, tudo bem? O que você está fazendo agora? Eu disse, olha, eu estou em casa. Você não quer ir lugar comigo porque morreu? Ela é tia de uma amiga, de uma prima minha, não sei o que, não tem ninguém. Eu já liguei, passou fulano, já liguei, não tem ninguém, só sobrou você. Eu ia falar assim, olha, e Deus disse, você não quer ser pregador? Eu disse, quero então. Eu disse, eu vou. Eu lembro que eu cheguei, que velório que é? O velório de São Cristóvão. Aí eu fui lá. Chega lá, não conheci ninguém, lotado. E aí, já viu essas irmãs de igreja? Vai lá onde? Me dá pelo menos o nome da pessoa que morreu. Aí eu não sei, eu estou vendo se eu acho, essa prima da amiga minha. Mas pelo menos o nome, eu vou falar, olha, nós vamos orar pelo... E eu falo, você sabe se ele era crente? Não, eu nem conheço quem é, eu nunca vi. Eu sei que é uma prima de uma amiga que eu não estou vendo, ela disse que vinha para cá e não chegou. Mas vai lá. Eu lembro que falei, pessoal, nós vamos aqui fazer uma oração pela família, pelo Senhor, que nós amávamos muito, em Cristo eu amava mesmo, em Cristo pela fé, só que eu não falei. E Deus disse, você não quer ser pregador? E era assim, eu disse, você não quer pregar? Então prega. E aí Deus precisou tratar isso na minha vida. Nós somos muito para fora e pouco para dentro. Construímos pouco altar e rapidamente deixamos o altar. E você vai ver Abraão por mais 2 vezes, quando ele está lá com Abimeleque, mais uma vez, aperta a circunstância, sabe o que ele faz? Olha, Sara é minha irmã. De novo, Abraão, você vai ver que não constrói mais altares. E assim são os peregrinos. Eles precisam estar constantemente visitando o altar, porque se Deus não for conosco, se a presença de Deus não estiver em nós, é melhor que Ele não nos tire desse lugar. Eu queria orar agora pelos irmãos, passei um pouco do tempo. Queria que você abaixar a sua cabeça e você sabe o lugar. Eu não estou perguntando quanto de prosperidade você tem. Minha pergunta é quanto de altar você visita. Eu sinto no meu coração, mas que alguns precisam retomar o altar. Como Apocalipse 2, você é batalhador, conheço o teu labor, conheço as tuas obras, sei que você é verdadeiro. Mas aquela alegria de estar comigo, aquele desejo de estar com a palavra, aquelas vezes que lia a palavra e chorava, nós vamos desenvolvendo o ministério de olhos secos. Não choramos mais, conhecemos tudo, sabemos a hora do culto, sabemos o que vai acontecer, temos o controle, mas ficamos secos. Eu
como se Deus estivesse falando, eu estou com saudades de Deus. Só sente saudades quem um dia esteve perto. Só sente saudades quem um dia se alegrou. Em nome da maturidade, a gente vai ficando meio seco, meio árido. Em nome da maturidade, em nome do trabalho, em nome do socorro, em nome da assistência, em nome disso, nós vamos esquecendo quem nos chamou, quem iniciou o diálogo. A igreja só terá relevância quando aqueles da igreja forem relevantes nos céus, forem conhecidos mais no céu do que na terra, forem íntimos, amigos de Deus. Pai, não nos deixe esquecer dos altares. Derrama óleo fresco no altar, Senhor. Ajuda-nos a retirar as cinzas que ficaram no último sacrifício, da última visita. Ajuda-nos, Senhor, pela tua infinita graça, a desejarmos o altar, o lugar onde o Senhor habita. Esse altar hoje está em nosso coração. Habita dentro de nós. Somos tão necessitados para entender as coisas dos céus que nos esquecemos dessa mensagem. De que o Senhor resolveu fazer morada dentro de nós. Esquecendo do Senhor, esquecendo de nós mesmos e tentamos preservar a vida. A nossa própria vida. Nos tornamos egoístas. Mas não queremos deixar o lugar da tua presença. O lugar onde o Senhor nos encontrou. O lugar onde o Senhor nos apareceu. O lugar da primeira teofania. De cabeças baixas, olhos fechados, eu queria desafiar você a lembrar o dia em que você se converteu, o dia em que você foi encontrado por Cristo. Louvar a Deus por esse dia, se o teu pastor ou o mensageiro que te levou a mensagem estiver vivo, louvar a Deus pela vida dele, louvar a Deus por essa igreja, onde foi o lugar do encontro, e encher o seu coração de gratidão por esse dia em que você entendeu a mensagem da cruz. Louve a Deus e agradeço pela vida desse pastor, desse mensageiro. Agradeço a Deus por essa igreja estar de portas abertas. Coisa tremenda, nos céus nós vamos nos encontrar e relembrar isso. Vamos começar aqui na terra. Aquele pastor que pregava, aquele irmão, aquela irmã que testemunhou do Evangelho. São memórias gratas, memórias. Louvado, bendito seja o Senhor, digno é o Senhor. Tomar o livro de abrirmos os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer.